Vamos ler o livro de Ruth, capítulo 4. E Boaz subiu à porta e assentou-se ali. E eis que o remidor de que Boaz tinha falado ia passando. E disse-lhe: ó fulano, desvia-te para cá, assenta-te aqui. E desviou-se para ali e assentou-se. Senhor Deus, só o Senhor pode nos iluminar. Cremos em tudo que tem sido pregado. O Senhor é quem tem dado esta mensagem ao seu profeta e nós estamos desfrutando destas bênçãos, ainda que o mundo na mensagem não consegue desfrutar, mas estamos aqui nos alimentando deste pão. Obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Se as denominações parassem de condenar estes CDs e os ouvissem. Ouvindo você vai aprender, vai se sujeitar a Deus e não vai ficar como aqueles que mudam de horário, eles ficam no horário velho. Só para dizer, eu não mudo. Você tem que ser flexível. Você tem que mudar. O horário mudou. Você pode opinar, eu gosto mais deste horário agora do que daquele novo horário. Mas esse novo horário, eu gosto dele. A gente chega mais cedo nos lugares e é a mesma hora. O sol está alto, é tão bom. É porque eu gosto do novo e do novo nome. Eu gosto do novo. Então assim vai atualizando. Eles dizem, eu só gosto do nome Jesus. Eu, não, mas eu gosto tanto do nome Brana. É atualizar. Ele diz, não, você é doido. Tem que ser Jesus. É o que eu já disse para vocês. Desculpe, porque com a garganta boa, né? Eles sempre ficam em jogo nessas coisas, porque eles não conseguem acompanhar a mudança. E nós vamos ter os desgostosos na mensagem, como tem os desgostosos no país. Se muda o horário para uma economia, eles acham que não devia mudar. E tem uns que são ibirrentos. Eles ficam como aqueles cavalos velhos, aqueles burros velhos. Me desculpe se você é assim. Passa a ser um jumento novo. Que é o melhor que você faz. Mas se empacam e você pergunta o horário para eles. Eles dão o horário errado. Já mudou de horário. Acompanhe o país. Não adianta você querer ficar no horário antigo. Aí agora voltou para o horário. Tudo bem, volta outra vez. Você tem que ser flexível. Se a gente que não entende muito dessas coisas, parece que não resulta em nada. Mas tem quem entende e diz que resulta, então vamos acompanhar. Agora, você tem que saber que Deus prometeu que teria um novo nome. Isso é Bíblia. E isto é uma história dentro das eras. Já cumpriu. Aquela escritura dentro das eras que o povo está esperando. Irmãos, um dia nós vamos ter um novo nome. Aleluia! E o povo rejubila. Mas que é isso? Vocês vão ter ainda? Eu já tenho. Mas eles vão ter ainda. Porque eles não conseguem atualizar esta palavra. Ver que Deus é quem faz isso. Cada dia tem um cumprimento da Escritura e Deus está atualizado.
e atualizando a própria Escritura. Muitos querem ficar lá na lei de Moisés, e guarda sábado, e lua nova, e não sei mais o que. Filho, já passou do tempo, vem Jesus depois disso. E muitos querem ficar só lá em Jesus, não, mas vieram os apóstolos depois disso. Você já viu Jesus falar para a mulher não pregar? Mas você tem que escutar Paulo. Paulo falou que ela não pode. Ela não pode pregar e acabou. Paulo falou, é Bíblia. Aí você vai até chegar em Brana. Mas Paulo falou que tem um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. E agora chega Brana e diz, não tem mais mediador. Acabou o mediador. Atualizou. É como eu disse uma vez, é F5, para quem entende, né? F5 lá no computador. Atualiza. Torna tudo novo. Tinha coisas que não aparecia, vai aparecer. Uma atualização. E Deus é quem atualiza. Ele é o mesmo Deus. Ele diz, mas esse povo não podia ouvir isso na era passada, não podia ouvir com Brana, mas agora, no tempo de João, F5. Aí eles ficam, o que é isso? Deus atualizou. O que não podia se ouvir e se ver no tempo de Brana, hoje pode se ouvir e se ver. Aquele que vencer vai receber uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito que ninguém conhece. Somente aquele que o recebe. Então não fica preocupado com quem não conhece, não recebe. Não é para eles. Você já o conhece, você já o recebeu. Um novo nome. É que eles esperam um nome celestial e eterreal. Eles esperavam que seria algo divino e era um nome simples de Jesus. Eu sempre quero abrir sua mente para isso. Quando a gente fala Jesus e as pessoas tropeçam, e o irmão Brana vem e diz, olha, já faz 2000 anos que ele não chama mais Jesus. Ele recebeu um novo nome. Faz 2000 anos. Mas a gente sabe que lá atrás não era nem Jesus. Lá no tempo dos hebreus, não era Jesus, era Yeshua. Até chegar no nosso tempo. Mas agora você tem um novo nome. Isso é Deus atuando em um novo homem. Para trazer um novo nome, Deus tem que estar em um outro homem. Ele não podia vir Jesus descer do céu, vir aqui e receber novo nome. Ele mesmo em carne, porque ele já veio em carne. Quando o irmão Brana fala desta promessa de Deus em carne, Jesus em carne na terra, não é Jesus descer do céu naquela carne lá de Jerusalém, lá da Galileia. Não. É ele vir num outro homem, numa outra carne, operando. E as pessoas não querem mudar. Elas querem continuar. Todo mundo nas denominações, eles não querem mudar. Querem continuar. Porque o nome Jesus continua curando, continua abençoando. E eu não duvido, se você chegar a orar, tem nome de Brana, receber bênçãos. Não duvido, porque eles oram em nome da Aparecida e são curados. É errado? É. Foi ela que abençoou? Não. Mas pela sua ignorância, quando você chega a pedir para a Aparecida, para o Pedro, para o Brana, por sua ignorância, Deus derrama aquilo. Deus dá a bênção. Pensa que ele vai reter? Não, ele te dá aquilo ali. Por isso as pessoas glorificam a Aparecida, glorificam a Brana, e assim por diante. Mas não é um nome para se pedir bênção natural mais. Tudo que era de cura divina, se você não colocar no lugar certo, no nome de Jesus Cristo, todas as nossas enfermidades
estava sobre ele, não sobre Brana. Ele, Jesus, carregou as nossas enfermidades, não Brana. Vê? Tudo no lugar certo. Se eles conseguissem colocar, eles veriam um novo nome para o tempo, e que não poderia o novo nome ser Jesus, porque Jesus não pode nos arrebatar. Vamos falando cada dia mais claro, porque essa é a verdade. Se pudesse, William Branham não diria o que disse no primeiro selo 75, nesta última tradução. Ele não diria: com a fé que temos agora, não podemos ser raptados. Não podemos. E que fé que tem? Fé em Jesus. Não podemos. Necessitamos dos 7 trovões. Então, precisamos de B-R-A-M-H-A-M. Ele não podia falar isso. Ele não podia. Mas está claro na mensagem. Se o povo parasse de criticar e lesse a mensagem do Mbanda, se os críticos pudessem dar uma paradinha, em cada vez que o Mbanda diz o Cordeiro saiu do trono, ele está aqui de pé nessa noite. Eu já olhava direto. Eu vou olhar, eu vou ver o Cordeiro. Falei, mas não estou vendo o Cordeiro, estou vendo Brana. Mas assim foi feito lá atrás. O leão venceu. João foi olhar o leão e viu o Cordeiro. Agora o Brana diz: o Cordeiro está aqui de pé. Aí você olha procurando o Cordeiro, você não vai achar. Você tem que ver Brana. Ele está aqui de pé nesta noite. E as pessoas não param para ler a mensagem e ver o que o irmão Brana falou por revelação. Mas eles continuam recebendo o nome que eles mesmos colocam. Eles colocam o nome de palavra, só para enganar o povo. Filho do homem é novo nome, mas não é nome. Todo mundo sabe, nós sabemos disso, que isso não é nome, e que pastor não é nome, e que apóstolo não é nome, profeta não é nome, pai não é nome, filho não é nome, Espírito Santo não é nome. Tem que ter um nome desse pai, Filho e Espírito Santo. Aí é fácil, achei o nome, Jesus Cristo. Agora é nome. Então, Filho do homem não é nome, a palavra não é nome, Jesus era a palavra, isso não é nome. Mas você sabe que ele chama Jesus, aí é nome. Esse é nome, mas a palavra, o verbo, não é nome. Eu só tomei este versículo para poder ver o que o irmão Branham mostra, que este sujeito não tem nenhum nome. Ele não é chamado de nada, porque ele não tem nome. Você já viu alguém que não tem nome? Todo mundo tem que ter um nome. Ele diz bandido, mas não é nome. Você tem que saber se ele é João, se ele é Manuel, se ele é Pedro, se ele é Antônio, para ser um bandido. Mas bandido não é nome. E a Bíblia mostra isso tão claramente. Aqui, ele foi chamado, porque nós tinha outro que tinha direito em nós, diz o profeta. Boaz, não era somente ele que tinha direito em Ruth, tinha um antes dele. Nós também tínhamos um antes de Cristo, que tinha direito, mas ele não tem nome. Ele é chamado de fulano. Ô fulano, vem cá, redime a Ruth. Mas a Ruth é tão problemática que fulano não pode redimi-la. Tem que ter um nome.
Diz, o dia que você redimir a Noemi, você toma por esposa a Ruth, para suscitar nome ao defunto. Ah, o fulano diz, não, isso não, eu não posso. Isso atrapalha a minha herdade. Tinha um Satanás, direito na nossa carne. Ele tinha direito, mas ele não podia nos redimir. Esse fulano não podia nos redimir. Tem que ter nome, tem que ser Boaz, tem que ser Cristo, para redimir essa Ruth neste último dia. Amém? Tem que ter nome. Você não vem trazendo títulos, ofícios, filho do homem. A palavra não é nome. Bom, eu não quero prolongar muito, mas deixa pelo menos repetir a leitura que vocês conhecem. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama, não é, o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Agora você tem que encontrar esse nome desta palavra. E eles não conseguem encontrar o nome desta palavra. Em Jesus você encontrou. Ele é a palavra, ele é o verbo. Como ele chama? Jesus. Este é o alfa. Mas o ômega, ele é o verbo, ele é a palavra de Deus, do dia. Mas como ele chama? Como ele chama? Você vê que não é fácil para as pessoas identificar a Escritura como ela é. Eles querem colocar qualquer coisa e os crentes aceitam. Vocês querem ver? Irmão Brana diz assim, então se esse sujeito está cavalgando em um cavalo branco, ele é apenas um personificador de Cristo. Está tudo num cavalo branco, tem gente que engole tudo. Ah, é branco? Ah, é. Aleluia. É o diabo. Você tem que ver qual é que está montado nesse cavalo branco. Se você vai pelo cavalo branco, pela cor do cavalo, você abraça o diabo. Este é o cavaleiro de Apocalipse 6. É o anticristo. Mas quando você olha para esse cavaleiro de Apocalipse 19, este é Cristo. Este, do capítulo 6, ele não tem nome. Ele pode ser chamado qualquer nome que você colocar nele. Qualquer coisa que não seja nem nome, ele aceita. Para começar, ele é um sujeito. Não tem nome. Aqui na Bíblia ele é um fulano. 4 de Ruth, verso 1, ele é um fulano, ele não tem nome. E aqui na Bíblia ele é um sujeito, porque ele não tem nome também. Ele diz, veio, 288, primeiro selo. Observe o cavaleiro no cavalo branco, não tem nenhum nome. Esse é o capítulo 6 de Apocalipse. Ele pode ter usado 2 ou 3 títulos. Ele pode ser chamado de Pai, Filho e Espírito Santo. E as pessoas engolem tudo isso nas denominações. Só depois que veio William Branham com a revelação que nós saímos das denominações para poder ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, porque nós ficamos sabendo o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mas esse sujeito aqui, qualquer nome serve para ele, até morte. 289.
Mas Cristo tem um nome. Qual é ele? Você tem que saber, no tempo de William Branham, ele não podia falar. Esta é a terceira puxada. Deus disse para ele, não diga a ninguém. E hoje nós temos que dizer, não espere o William Branham dizer, ele não vai dizer. Não espere Moisés dizer, Jesus é quem ia dizer. Não espere Branham dizer, é João quem vai dizer. Isso é Bíblia. Você toma a Bíblia, Apocalipse 10, de 1 a 7, foi o sétimo anjo. Mas Apocalipse 10, de 8 a 11, é João, que vai ao anjo. Toma dele o livrinho. Eles estão preocupados. Talvez eu não deveria dizer, que as pessoas não me entendem. Eles estão preocupados em dizer, José é o dono das mensagens. Foi interessante, quem comeu o livrinho foi João. José pode ficar com as mensagens, João já comeu. Um fica com os livros, com a letra, o outro fica com a revelação. É falta de luz que as pessoas estão lutando por um direito autoral, por coisas naturais dessa terra. Enquanto você deve perceber a palavra, a revelação naquele dia. Esse é o nosso tempo. Eu sempre digo, qualquer dia, quando aparecer este João, você vai saber as coisas certas. Que William Branham não podia falar. Mas que João, a Bíblia de João vai falar. João, vai ao anjo, toma dele o livro. E quando João toma o livro de William Branham, que o anjo forte estava nele, ele tomou o livro dele e comeu. Agora vocês podem ficar com os livrinhos. Vocês podem ficar com as literaturas. João comeu o livrinho. É João que é comissionado a pregar a povos, reis, nações e línguas. Deixa esse João manifestar para você ver. Você saberá o que William Branham pregou, o que William Branham não pregou. Ninguém pode pregar o que William Branham não pregou pela Bíblia que eu conheço, senão João. Qualquer dia você vai ter que encarar João e ele vai falar para você o que foi que Branham não pregou. Deus diz para ele, não diga a ninguém. Mas você vai ter que encarar esse João, que foi ao anjo, tomou dele o livrinho. O livrinho uma vez era do anjo forte, não é mais. Passou para Branham. O livrinho uma vez era de Branham, não é mais. Passou para João. É a Bíblia. As pessoas não têm coragem de acompanhar a Bíblia, porque estão crendo nesta crença antiga, que não dá nome. Eles não têm novo nome. Eles não podem crer no novo nome. Eles põem qualquer ofício naquele lugar, mas você tem que ter o nome. Senão eles estão dizendo o sujeito, o fulano. Este é o anticristo. Toda mensagem que não te dá o nome verdadeiro de Cristo hoje é sujeito. É fulano. É anticristo. Ele não te dá um nome. Eles não puderam dar um nome para nós de Jesus Cristo e deram para nós Pai, Filho e Espírito Santo. O que eles eram? Sujeitos. Fulano. Nas denominações. Porque não tinha nome. Mas eu dou graças a Deus, quando o Branham chegou, ele começou já no nome, no batismo, no nome. E quando João chega, ele começa no novo nome. Tem que começar no lugar certo. Começa no novo nome. Vamos esperar que esse João apareça. Rogamos a Deus que ele apareça e que mostre para nós o novo nome. Esclareça pela Bíblia, mostre para nós quem que é esse daqui. Quem que é este que tem um nome gentil?
Quem é ele? Aí você vai ficar sabendo. Quem é que tem HM? João vai falar para você. Quem é que tem HM? Porque o Cordeiro saiu do trono. João vai falar porque precisava dele sair. Ele vai te esclarecer. Se ele não saísse, não tinha revelação dos selos. Então João vai esclarecer isso para nós. Deixa ele chegar. Ele não é um sujeito, ele é João. Deus não é um sujeito, ele é Brana. Deus não é um fulano, ele é Brana, ele tem nome. Cristo tem um nome. Qual é ele? A palavra de Deus. É isso que é. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne. Como que o verbo chamou? Hein? Veio. O cavaleiro não tem nome. Esse do capítulo 6 de Apocalipse, o anticristo, ele não tem nome, ele te enrola com qualquer coisa, com qualquer título, com qualquer sujeito, com qualquer fulano. Ele te envolve. Mas Cristo é chamado de a palavra de Deus. A palavra de Deus não é nome, ele é chamado. Você tem que saber qual é o nome. Foi por isso que William Branham veio e diz: um gentil levaria seu nome. Um gentil levaria seu nome. E ele mostrou, HM faz parte do nome de Deus. João chega e examina isso para nós. Esse é o ministério da Bíblia, esse é o ministério de Apocalipse 10, 8 a 11. Ele examina aquilo para nós. Você está vendo o que é isso? A palavra de Deus não é nome. Deus não podia revelar o nome. Irmãos, se fosse a palavra de Deus, para que profeta para revelar? Se fosse a palavra de Deus, se fosse filho do homem, o novo nome, para que está escrito na Bíblia? E que ninguém sabe. Que ninguém sabe é Brana. Eles vão continuar lutando, é filho do homem, é isso, é aquilo, é a palavra de Deus. Não, essa palavra de Deus tem que ter nome. Jesus também era a palavra de Deus, mas ele chamava Jesus. Aqui também é a palavra de Deus, porque ele é o mesmo no amanhecer e no entardecer. Então aqui também ele é a palavra de Deus, mas ele tem nome. Aqui ele é Jesus, aqui ele é Brana, aqui ele é Alfa, aqui ele é Ômega. Será que não dá para ver? O cavaleiro não tem nome, mas Cristo é chamado a palavra de Deus. É isto que ele é. Ele é chamado assim. Agora, ele tem um nome que homem algum conhece, mas ele é chamado a palavra de Deus. Mas ele tem um nome que homem algum conhece. Aí diz: como que vocês querem conhecer? Vocês veem como que é? Só conhece, diz a Bíblia, aquele que o recebe. Ninguém conhece esse nome. Só aquele que o recebe. Por isso, você pergunta para eles nas denominações da mensagem se conhece o novo nome. Não, eles não receberam. O povo está perguntando errado. Você quer ver? Eles escutam uma mensagem nossa e vai perguntar para ele. Tem Eli que ainda é sincero. Tem Eli que é sincero. Mas eles ouvem uma mensagem, aquela voz é diferente. Que coisa diferente dizer isso daí. E muitas vezes o irmão é Samuel. O irmão é Samuel. Mas como não tem experiência, é criado naquele evangelho da primeira e segunda etapa, é criado no evangelho pervertido de que William Branham vai ressuscitar para revelar 7 selos, 7 trovões, novo nome. Então ele tem que procurar esses Eli, até que encontra um Eli, um pastor, que descobre: essa voz que está falando com você
Você não tem que vir aqui a mim não, porque nem eu entendo nada disso. A hora que falar outra vez, pela terceira vez, diga você mesmo, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Aí ele vai falar, eu sou Brana. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Eles não têm coragem. Porque lá atrás teve a doutrina de chamar o irmão Brana de Senhor. Eles não têm coragem de crer. Na verdade, o irmão Brana não podia falar para eles. Foi contra aquela doutrina que batizava em nome de William Brana, porque estava errado. Não existe batismo em nome de William Brana. William Brana não morreu para salvar ninguém, para perdoar pecado de ninguém. O sangue de William Branham não é para apagar pecado, é o sangue de Jesus Cristo que apaga. Então você tem que ser batizado certo. Por isso o irmão Branham foi contra aquele povo que batizava no nome dele, que declarava crer que William Branham era o Senhor Jesus Cristo. Mas depois William Branham vem pregar: o Elias deste dia é o Senhor Jesus Cristo. William Branham foi contra eles. Vocês estão me chamando de Jesus Cristo? Eu vou parar de pregar, porque eu não sou Jesus Cristo. Aí o irmão Branham vem e prega: o Elias deste dia é o Senhor Jesus Cristo. Então é difícil para as pessoas entender que não é o homem, é o ministério. Naquele dia é o Senhor Jesus Cristo, mas o Senhor Jesus Cristo, como chama nesse dia? Chama Branham. Irmão Branham mostra, provando sua palavra 236, que naquele tempo de Abraão não era Jesus Cristo. Mas ele fala mais pesado: ele não era Jesus Cristo, ele era Elohim. E o que é Elohim? Senhor. E qual o ministério de Senhor? Era o ministério do entardecer, outra vez, porque nós temos um só Senhor, Cristo o Senhor, mas Ele é Senhor, Cristo e Senhor Branham, é o mesmo Senhor, não tem dois senhores. Ele é o Senhor, mas Ele é o Senhor Cristo, Ele é o Senhor Branham. É Cristo operando em carne humana, só muda o corpo. Irmãos, cada dia a mensagem vai apertar mais, vai passando uma peneira. Tem gente que está no nosso meio, vou repetir isso outra vez. Tem gente que está no nosso meio que nem os críticos. Que nem aquele menininho que eles põem lá. Eles põem o pastor Bispo pregar, põem o Osmar pregar, põe o Rogério pregar e põe um menininho ali. Aí a gente prega, pastor Bispo prega, aí o menininho dá, não entendi nada. Tem gente aqui na mensagem, dentro da igreja, que eles são que nem aqueles menininhos. O Osmar falou, não entendi nada. É de rir mesmo, não entendi nada. Rogério falou, eu não entendi nada. Pastor Bispo pregou, eu não entendi nada. E ri. Tem gente aqui dentro, não entendeu nada. É assim que muitas vezes fica dentro da igreja. Não entende nada. Irmãos, eu não estou falando uma pessoa não, eu estou falando que existe dentro da mensagem. Quantos estão me ouvindo através da internet e depois que ouve, você entendeu? Não entendi nada. É o menininho pago pelo crítico. Ele está ali, só para criticar. Não entendi novo nome. HM faz parte do nome de Deus. Você entendeu? Não entendi nada. Um gentio levaria seu nome. Jeová Jireh, terceira parte, parágrafo 6. Você entendeu? Um gentio levaria seu nome. É Branham. Eu não entendi nada. Que coisa, dentro da terceira etapa. Tem hora que você fala a posição da mulher, a posição do homem, que tem que manter um para o outro, o caráter cristão. Não entendi nada. O não cumprir aquilo está dizendo, não entendi nada.
O não viver aquilo, está dizendo, não entendi nada. Esse é o problema. Mas você não tem um Deus sem nome. Escuta aqui, mas Cristo tem um nome. Este sujeito não é chamado de nada. Este anticristo, este do capítulo 6 de Apocalipse, não é chamado de nada, mas esse do capítulo 19 de Apocalipse é chamado de a palavra de Deus. Você tem que saber qual palavra de Deus naquele dia está cumprindo e ali está o nome. A palavra de Deus, nos dias de Brana, Apocalipse 10, de 1 a 7, ali estava a palavra de Deus. Quem pregou aquela mensagem? Quem tomou o livrinho da mão do anjo forte e deu para nós? Pregou para nós? Brana. Então qual é o nome? Qual o nome da palavra de Apocalipse 10, de 1 a 7? Porque é o que nós precisávamos. João não tem que ter novo nome, Deus não tem novo nome, João. Você não pode misturar os ofícios. Deus não tem novo nome, João. O novo nome de Deus é Brana. A encarnação de Deus é no Alfa e no Ômega. Já manifestou esta encarnação. Aí está o nome Jesus e o novo nome Brana. Início e fim. O novo nome é para te dar fé de rápido. Porque fé para a cura divina você tem que alcançar, e se não alcançou, está no nome de Jesus Cristo. Busque nele para a cura divina, mas para arrebatamento precisa-se de novo nome, porque é a fé que te leva, são os trovões. Se você não tiver os trovões, ele diz, não precisa dos 7 trovões. Talvez, não sei se eu tenho um pequeno parágrafo. E um grande disse, as denominações, eles fazem sempre isso, eles te deixam num certo ponto. Ele diz aqui, eles dizem que não precisa de profeta mais. Esse é o problema de estar a mensagem do jeito que está, porque nós não tínhamos profeta. Alguém diz, nós temos profeta Brana, mas assim nós tínhamos profeta Paulo também. O profeta Brana cumpriu o seu trabalho, mas tem coisa que teria que cumprir depois do profeta Brana. Está escrito em Apocalipse 10, 8 a 11. Tem que vir esse João que come o livrinho e que é a noiva. Esse representa a noiva. Você tem que vê-lo comer o livrinho e assentar com ele e comer o livrinho com ele. Você tem que ver o 7º anjo revelar o livrinho, assentar com ele e receber a revelação do livrinho. Mas quando chegou o tempo de comer o livrinho, você tem que assentar com João e comer o livrinho com ele. Aí você vai perguntar para os Eli lá fora, eles já não estão entendendo mais nada. Está cego, não enxerga mais. Se pode dar o último conselho, então fala para Deus falar com você. Não vai procurar mais na sua igreja, não vai procurar mais no seu sacerdote ali. Ele não tem mais nada para te dar. Aquilo já é um tempo passado. Deus tem uma mensagem que Ele está dando para o menino Samuel agora. Está dando agora uma mensagem. É só o menino Samuel saber receber. Fala, Senhor. Não é fala, Eli. Fala, Senhor. Não é fala, sacerdote. Fala, Senhor. Apocalipse 10, 8 a 11 é Deus falando. João, vá ao anjo forte. Toma dele o livrinho e coma. Se você quiser ser arrebatado, como o irmão Rogério pregou, você precisa destes 7 trovões. Você precisa deste novo nome que Deus tem dado para nós nesse tempo. Nós sabemos como usar esse nome. Nós sabemos. Nós não precisamos orar nesse nome para a cura divina. Não precisamos nem orar nesse nome para ser arrebatado.
esse nome já é de fé para rápido. Você não tem que ficar clamando. É como Jesus ensinou. Você não tem nem que fazer oração. Você diga a palavra. Jesus gostou muito disso. De um gentio. Diga a palavra. E meu servo sarará. Diga a palavra. É só isso. Você só tem que crer nesta palavra e saber que Deus já tem falado ao seu coração. Aí está o HM de Deus. Não tem outro. Não é Billy Graham, é Branham. O nome gentil de Deus. Deus tem um nome gentil. Uma vez Deus teve um nome que ele foi escrito em grego, em latim e em hebraico. Isto foi no amanhecer. Mas hoje ele tem um novo nome que foi escrito em inglês. As rochas dos Estados Unidos provam isso. Se nós calarmos, as rochas clamarão. Obrigado, Senhor. Dá-nos segurança sempre desta sua palavra. Aquilo que a gente não consegue expressar, mas que o Espírito Santo possa mover no coração de meus irmãos e falar estas verdades, para eles manterem de pé, honrarem esta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.